Olá, professor Adriano, espero que o senhor esteja bem. Estou trajado aqui adequadamente, né? Que nem o senhor veio para fazer este vídeo introdutório. Um abraço para Otto, aqui no nosso coração. Desde já, o nosso grupo gostaria de agradecer pela oportunidade que o senhor nos deu de lecionar a respeito dos artigos 177, 179 e 184 do Código Penal, né? O nosso grupo, ele, diferentemente da outra unidade, ele agora trouxe um design melhor para os trabalhos. Esse vídeo é apenas introdutório, só para esclarecer alguns pontos para o senhor. E um designer novo, tudo. Também teremos algumas simulações, né, que serão propostas pelas alunas Thaís e Maria Eduarda. O grupo conta comigo, Pedro, Emanuel e Beatriz, junto com Thaís e Eduarda. Esperamos que o senhor goste do nosso vídeo, foi feito com muito carinho. Que nem nós já dissemos, um design totalmente novo, como se fosse uma questão da Netflix. O senhor verá, eu não vou dar spoilers. E nós esperamos com isso, né, além de trazer o estudo mencionado, a obtenção da nota, né, e, se possível, também da pontuação, de acordo com os critérios definidos pelo senhor. Muito obrigado. Bom dia, eu e Beatriz vamos falar sobre o delito de fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedades por ações. Esse delito está tipificado no artigo 177 do Código Penal Brasileiro, que eu vou ler agora. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato relativo a ela. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular. Inciso 1º. O diretor, o gerente ou fiscal da sociedade por ações que em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à Assembleia faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente no todo ou em parte fato a elas relativo. Eu vou ler só até o inciso primeiro, porque os demais incisos desse parágrafo, eles são muito parecidos com o inciso primeiro e com toda a situação do crime. A grande diferença entre o parágrafo primeiro e o caput do artigo é que no caput o crime ocorre na fundação da sociedade, e no parágrafo e seus incisos o crime vai ocorrer durante a administração. E aí nós vamos ter o crime quando o indivíduo compra ações ou compra algum crédito, dá uma garantia, comete uma omissão, uma falta, não demonstra algo que deveria ser demonstrado, são as fraudes na administração da sociedade por ações. E aí é importante também destacarmos algumas considerações preliminares. Os primeiros registros que são datados dessa tipificação desse tipo de delito vem lá da França em 1867. E posteriormente a gente vai conseguir também enxergar tanto na Itália quanto na Alemanha. Aqui no Brasil, já em 1882, já existiu aqui um decreto que mudou, que já tipificou a situação. Aparentemente algo preliminar ainda. Até chegarmos em 1940 com o Código Penal, seu artigo 177. Mas hoje, depois que nós chegamos em 1940, em 1976 também nós temos a criação da Comissão de Valores Mobiliários, e ela tem a atribuição de fazer a fiscalização dessas sociedades, as fiscalizações e inspeções dessa sociedade por ações para evitar justamente as fraudes e encontrar esse tipo de delito, quando ele ocorrer, claro. E aí vamos avaliar o seguinte: qual é o bem jurídico tutelado? Para entendermos o bem jurídico é muito simples, basta pensarmos o que é que está acontecendo. O caput fala em promover a fundação de sociedade por ações. Ora, na fundação, na criação de uma sociedade por ações, vai existir a subscrição, a compra de cotas, a compra de ações por parte dos acionistas. E essas pessoas estão pegando seu capital e investindo na sociedade, que por vezes, por informações falsas ou ocultações, não tem noção da toda a realidade e podem incorrer em erro. Não necessariamente vão incorrer em erro, mas elas podem incorrer em erro. Dessa forma, o que está sendo, que visa a proteção é o patrimônio, é o
capital, é o dinheiro daquelas pessoas que estão investindo na formação dessa sociedade. E assim, no parágrafo 1º, o bem jurídico tutelado é similar, é o mesmo do caput. É o bem jurídico daqueles que investiram na empresa, já depois de sua fundação, ou na fundação ainda, mas durante a sua administração eles são lá os acionistas. Dessa forma a gente já consegue perceber que o sujeito passivo sempre vai ser o acionista. O sujeito passivo é aquele que tem o seu dinheiro colocado na empresa, investido na empresa. E aí como é que nós descobrimos o sujeito ativo? O sujeito ativo, retomando o caput, vem falando o seguinte: promover a fundação de sociedade por ações. Com isso, aquele que promove a fundação é o fundador. O fundador, e somente ele, pode cometer o delito do caput, ou seja, é um crime próprio. Já no parágrafo 1º, o crime também é próprio, mas aí durante a administração já está fundada a sociedade e o diretor, gerente, fiscal, aqueles que têm essas funções, são eles os que podem cometer o delito. Na adequação típica, quando a gente vem falar aqui em promover, justamente é o verbo do tipo, só que ele existe de dois meios. Existe o meio através da afirmação falsa, como nós lemos no caput, e a ocultação de fato, a ocultação fraudulenta. A afirmação falsa é a parte comissiva do crime, ou seja, é a ação. É o intuito de gerar e levar ao erro, ou ao perigo, ao risco daquela pessoa. Ela vai investir e vai fazer a sua subscrição na empresa e com base nessa informação falsa. Já a segunda conduta é a omissão. E a omissão, a ocultação, é a conduta omissiva do agente, que é quando ele esconde informações fraudulentas com a intenção de também levar o indivíduo a incorrer em erro. Aí, outra coisa importante destacar, que nós vemos ali na pena, é o caráter subsidiário desse delito. Por quê? Ele vem dizendo que quando não for crime contra a economia popular, aplica-se isso daqui. E aí, é complexo a gente entender quando vai ser um crime, quando não vai ser outro, porque o artigo 3º da Lei de Economia Popular tem várias condutas tipificadas muito similares ao que está apresentado no artigo 177. Mas a doutrina tem um critério geral que ela extrai da própria Lei de Economia Popular, que sempre que tiver a sociedade for organizada por subscrição pública, ou seja, ela dá uma empresa de capital aberto, ela apresenta o cunho nitidamente popular, já que qualquer pessoa pode comprar. Entretanto, Bittencourt não defende que seja somente isso, mas sim que nós possamos fazer uma análise aprimorada, uma análise mais profunda do caso concreto, para termos o discernimento exato daquilo que que vai se enquadrar na Lei de Economia Popular ou no Código Penal, no artigo 177. O tipo subjetivo sempre é o dolo. Não existe modalidade culposa para esse delito. Ora, quando eu tenho a vontade consciente de promover ali a fundação, fazendo afirmação falsa ou ocultando alguma informação. E a consumação, ele é um crime formal, ou seja, a mera afirmação ou ocultação já caracteriza, já constitui o crime, já constitui o delito. Não é necessário ter o prejuízo, ou seja, ele é um crime de perigo, ele gera um perigo ao acionista, ele gera um perigo ao subscritor. Mas não necessariamente o prejuízo vai ocorrer, mas somente como ele é crime formal, o delito já se consumou. E a tentativa, ela é admissível na forma comissiva, entretanto é muito difícil a ocorrência. Na forma omissiva é impossível a tentativa, mas também nós temos autores que da forma comissiva eles defendem que não tem a condição de ocorrer. Nelson Hungria não admite a possibilidade de tentativa de forma alguma nesse crime. E como eu já falei anteriormente, ele é um crime próprio, ele tem um caráter subsidiário com relação à Lei de Economia Popular, e ele é crime próprio quando ele tem o autor próprio. É necessário uma característica, ser fundador ou ser administrador dessa sociedade. Ele é um crime de perigo, um crime formal, doloso, ele pode ser comissivo ou omissivo, depende da forma que ele está se manifestando. Ele é instantâneo, ele não se alonga no tempo e ele é um subjetivo, pode ser praticado por apenas um objeto, um indivíduo.
embora também ele admita concurso de pessoas, ele é plurissubsistente e pode ser fracionado, o seu intercrimes ele pode ser fracionado. E aí, como eu já falei do parágrafo 1º, a mesma situação, a diferença é que as coisas também é aplicado o princípio da subsidiariedade no parágrafo 1º e seus incisos. Também o sujeito passivo serão os acionistas e o bem jurídico tutelado são suas ações, aquele capital que ele subscreve, e tudo é extremamente parecido. Entretanto, é o momento que o crime ocorre. No parágrafo 1º inciso, ocorre na administração. E agora eu vou passar a palavra para a Bia. Em seu inciso 5º, que cita que o diretor ou gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade, neste caso trata-se de um desdobramento do artigo 30 do parágrafo 3º da Lei 6.404 de 76, cujo texto dispõe que a companhia, não poderá garantir as próprias ações, salvo para assegurar a gestão de seus administradores. Então, punindo o diretor ou o gerente da sociedade que cometer tal conduta sem ser direcionada para esta finalidade, E Fernando Capês cita que trata-se de uma hipótese em que a sociedade tem um crédito em que figura como devedor o seu acionista ou um terceiro, e esses oferecem ações da própria sociedade credora como uma garantia, assim, de verdades situações que a sociedade configura simultaneamente como credora e fiadora. Ao falarmos do inciso 6º, o seu dispositivo traz que o diretor ou gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este ou mediante a balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios, de acordo com o artigo 202 da Lei 6.404 de 76, em que seu dispositivo cita que os acionistas têm direito a receber como dividendo obrigatório em cada exercício a parcela dos lucros estabelecida no estatuto, ou, se este for omisso, a importância de determinar de acordo com as seguintes normas, as normas que estão regidas naquele estatuto. E para que efetue as distribuições dos dividendos aos sócios acionistas, é preciso que a sociedade realize um balanço patrimonial com o intuito de verificar a existência desses lucros, da Supervat, mediante a análise do ativo e do passivo. E nesse contexto, a norma, o inciso 6º, traz em questão com o propósito de evitar que o diretor ou gerente da sociedade distribua os lucros ou os dividendos fictícios e ilusórios. Ao se tratar do inciso 7º, em que o seu dispositivo cita que o diretor, o gerente ou o fiscal, que por interposta pessoa concluído com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. Bem, para este inciso, Ney Moura Teles diz que a conduta consiste na obtenção de aprovação de conta ou parecer as contas dos administradores, os pareceres do Conselho Fiscal e de outros de auditores independentes são submetidos à aprovação da Assembleia da Companhia, não tendo os agentes o direito de voto. A razão por qual a norma se refere que o concluído com o acionista ou interposta pessoa que atua com o concurso com os administradores. Ao falarmos do inciso 8º, em que diz que o liquidante nos casos do inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º são no caso de dissolução
da sociedade, surge a figura do liquidante, cujo dever, entre outros, consiste na ultimar os negócios da companhia, realizar o ativo e pagar o passivo, e partilhar os remanescentes entre os acionistas, em que está disposto no inciso 4 do artigo 210 da Lei 6.404 de 76. E Rogério Greco cita que cuida-se de, em caso do chamado tipo penal primariamente remetido, no qual o intérprete que para que possa compreender e aplicar o tipo penal em questão, ele deverá obrigatoriamente se deslocar-se para as demais figuras típicas que por ele são indiciadas. E bem, o inciso 9 traz em seu dispositivo que o representante da sociedade anônima estrangeira autorizada a funcionar no país que pratica os atos mencionados no inciso 1º e 2º ou dá falsa informação ao governo, bem dizendo que o referido dispositivo legal pune a conduta do representante da companhia estrangeira autorizada a funcionar no nosso país e faz afirmação falsas nas condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente o fato a elas relativo, que no caso seria o inciso 1º, ou ainda que por qualquer artifício promove falsa contação das ações ou de outros títulos da sociedade, no caso do inciso 2º, e que por fim promove a falsa informação ao governo. O parágrafo 2º cita que incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagens para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações da Assembleia Geral. Bem, o parágrafo 2º cita que a negociação ilícita de voto é uma infração penal de menor potencial ofensivo, tendo sua pena máxima prevista em abstrato de 2 anos. O crime é de competência do Juizado Especial Criminal e compatível à transação penal com o rito do sumaríssimo, na forma determinada pela Lei 9.099 de 1995. Esse delito não foi revogado pela Lei 6.404 de 76, que é a lei das sociedades por ações, e nada obstendo seu artigo 115 do parágrafo 3º, que disciplina o abuso do direito de votar, e o seu artigo 118 admite expressamente que o acordo de acionistas, tais medidas possuem cotação civil, e por essa razão são insuficientes para revogar uma lei penal. De fato, a responsabilidade civil do acionista não vai excluir a sua responsabilidade penal, nos termos do artigo 177, do inciso 2º do Código Penal, que é este artigo que estamos estudando agora. E Júlio Fabrini Mirabete, devidamente assertivo, ele adverte que visa a lei que evita o acionista para auferir benefícios pessoal, negocie com seu voto na Assembleia Geral das Sociedades por Ações. O alcance do dispositivo restou diminuindo com a Assembleia da Lei 6.404, que permite o acordo de acionistas, inclusive quando o exercício do direito do voto, do artigo 118. E restará a incriminação quando a negociação não estiver revestida nas formalidades legais ou contra dispositivos expressos em lei. A extinção da punibilidade é disciplinada pelo decreto da Lei 697 de 1969, que o seu artigo 3º traz no seu texto que extingue-se a punibilidade dos crimes previstos no artigo 177 do Código Penal para as emissões
contábeis relativas a títulos registrados na forma do Decreto-Lei número 286, de 28/2/67, também ficando assegurada a isenção das penalidades fiscais e cambiais decorrentes. E em seu parágrafo único, os benefícios previstos desse artigo não se aplicam aos direitos das empresas que não cumprem dentro do prazo fixado às determinações do artigo anterior. Mas agora vamos dar prosseguimento com o estudo do artigo 179 do Código Penal. Primeiramente, eu gostaria de ler, transcrever literalmente o que está aqui no Código Penal para que nós não incorramos em nenhum erro. Pois pronto, vamos lá. Fraude à execução. Artigo 179. Fraude à execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Essa questão processual a gente deixa para depois. Primeiramente, professor, uma questão que eu gostaria de ressaltar é que esse crime, ele é derivado de uma questão civil, por conta que eu sou o devedor numa ação civil, sou um devedor executado, não paguei a minha dívida. O meu credor vai atrás de algum dos meus bens, de algum dinheiro que satisfaça essa dívida. E eu, devedor, fraudo essa execução com os meios já citados aqui no Código Penal. É tanto que assim, se a gente for citar o sujeito ativo, ele vai ser justamente o devedor, ora executado, e o sujeito passivo vai ser o credor, no caso o exequente, trazendo para uma linguagem civil também. Portanto, a partir do momento em que eu, devedor, não pago minhas dívidas, mas eu tenho patrimônio na execução para sanar essas dívidas, e mesmo assim eu, mediante artifício de quê? De fraude. O tipo penal consiste na fraude, ou seja, em iludir alguém. É por isso que ele só aceita o tipo penal doloso, porque não tem como iludir alguém por negligência, imperícia ou imprudência. Não. Então, por isso que ele só aceita o dolo. A tentativa é admissível, mas a questão toda se concentra aqui na fraude. É tanto que lá assim, veja, como eu posso ressaltar aqui, ele traz 5 tipos. O tipo, ele, logicamente, a gente dá uma interpretação extensiva por conta que ele traz 5 formas. Fraude à execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Veja que aqui, o legislador ele tratou isso de uma forma muito ampla, porque ele não deixou margem para que o devedor, o executado, ele venha a, por exemplo, destruir esses bens, a vender esses bens, a simular negócios jurídicos, por exemplo, como simular uma venda, Vamos dizer assim, eu sou o executado, quero me livrar daquilo para não pagar minha dívida e faço uma simulação com o meu filho, vendo a ele um terreno de 100 mil, eu vendo por 25 mil, E isso só no papel, porque ele não vai me pagar nada. Até porque isso é nulo, isso para a questão civil é nulo. Então veja que tem um entrelaçamento muito grande, E juntamente a isso, professor, mas aí a gente pode se perguntar, certo, Pedro, mas vamos dizer assim, que eu devo a um monte de gente, fui executado, tenho bens que dão para pagar, começo a alienar parte desses bens para ganhar um dinheiro. Eu estou cometendo crime, aí a gente tem que ir com calma. Porque, veja, se você tem os bens, muitos bens que estão para ser executados, você começa a fazer isso, mas antes de você terminar de, por exemplo, alienar tudo, ou você não ia alienar tudo, só uma parte, e o que ficou ainda dá para pagar a dívida, foi executado, você não comete nenhum tipo de crime. Isso não entra nem em tentativa, porque você deixou aquela parte ali para pagar, Então assim, não é somente alienar. Por isso que eu falei que tem um dolo, Eu posso alienar o tanto que eu queira, um tanto que tenha uma parte que dê para pagar a minha dívida. Se eu for executado, estamos tranquilos, Agora sim, uma tentativa, por exemplo, é eu ir alienando e tentar alienando ou destruindo ou simulando, que nem diz no tipo penal, e na hora o devedor vai e consegue uma liminar e ele toma o que é meu.
Aí isso se caracteriza como uma tentativa, porque eu tentei alienar tudo, né? Mas logicamente que eu não consegui. Falando agora um pouco da ação penal, veja, ela só se procede mediante queixa, né? O ofendido ele tem que ir casar uma delegacia, né, juntamente com seu advogado, e relatar para que se dê a uma ação penal pública condicionada à representação. Veja, e nesse caso, professor, também há uma observação que a gente tem que fazer que quando essa execução, né, quando for a título da União, que a União for o sujeito passivo, aí não se procederá mediante queixa, mas nesse caso a ação é pública penal incondicionada, porque se a União, quando é contra a União, né, assim, a potencialidade lesiva cresce que é maior, porque traz um dano ao erário público. Então eu vendo, sou devedor ativo da União, vou ser executado, tiro os nomes dos meus bens, aquilo que eu cometi, aí quem vai denunciar, o titular da ação penal é o próprio Ministério Público sem requisição de nada. Quando fizer aquilo, já haverá, porque a potencialidade de dano ao erário público é maior. Professor, obrigado. Espero que o senhor tenha gostado. Para quem me conhece e me acompanha há um tempo, sabe que eu passei numa faculdade pública no interior do estado e precisei mudar de cidade e dividir apartamento com outra mulher. Até aí tudo bem, tudo tranquilo. Era uma relação, uma convivência muito tranquila, muito amigável, até que tudo mudou há cerca de 6 meses, quando a minha colega de quarto de apartamento, ela resolveu se mudar. E o que eu não esperava é que ela, abusando da minha confiança, ela roubaria a minha obra, que eu estava batalhando para conseguir publicar, e ela mesma publicou como se ela fosse a autora disso. E eu fiquei sabendo porque alguns amigos ficaram sabendo do lançamento da obra, mandaram fotos, mandaram vídeos, e eles sabiam da minha trajetória, sabiam que ela morava comigo, e eu só descobri por causa disso. Então eu acionei a minha advogada, expliquei a situação, ela disse que se trata de um crime previsto no Código Penal, mais especificamente o artigo 184, que trata da violação do direito autoral. Ela até me explicou que é uma situação que, quando alguém copia exclusivamente para uso próprio, não configura o crime, mas claramente não é o caso. E ela me explicou os artigos, eu vou deixar um vídeo dela explicando também para vocês entenderem melhor a minha situação, entenderem do crime, terem cuidado para que isso não aconteça também com vocês. E aí, especificamente, o parágrafo 3º, que aconteceu também comigo. Esses dias eu encontrei a minha obra disponível na internet e o parágrafo 3º diz que incide uma pena de 2 a 4 anos e multa quando essa obra está disponível para baixar na internet. Então, eu vou deixar o vídeo dela explicando melhor e peço que vocês divulguem também para entenderem minha situação, não acontecer isso com vocês e não acontecerem isso com outras pessoas. No mais, eu agradeço por todo o apoio, pela divulgação também de quem já teve acesso, e obrigada. Em decorrência da situação relatada, tem-se a aplicação do artigo 184 do Código Penal, que trata sobre a violação dos direitos autorais, cujo objetivo principal é proteger criações artísticas, culturais ou científicas, ou seja, a propriedade intelectual e também os direitos conexos, que foram incluídos com a Lei 10.695 de 2003 e que se destinam a terceiros que contribuem com a divulgação da obra. Por exemplo, editoras, emissoras de TV e de rádio. O direito autoral também está garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, inciso 27, que diz que o autor tem direito exclusivo de suas obras e que também podem ser transmitidos a herdeiros. O bem jurídico protegido são os valores patrimoniais e morais, cujos valores são imensuráveis. O registro não é obrigatório. O direito autoral é constatado através da criatividade e da originalidade da obra. O caput do artigo pune de 3 meses a 1 ano por quem violar direito autoral ou seus direitos conexos. E a ação penal é privada, se dá mediante queixa. Se fosse contra entes públicos, a ação penal seria incondicionada.
Já o primeiro e o segundo parágrafo são qualificadoras, que a partir da Lei 10.695 de 2003 passou a punir quem consciente divulga, vende, aluga ou expõe obra intelectual. A ação penal para esse crime é pública incondicionada. A elevação da pena mínima, que anteriormente era de 1 ano e passou a ser de 2 anos, impossibilita a aplicação do sursi processual. É importante diferenciar a contrafação de plágio. Na contrafação, há a reprodução não autorizada pelo autor. Já no plágio, o indivíduo reproduz total ou parcialmente a obra como se fosse sua. Nesse caso, relatado anteriormente, se constitui o plágio. Além disso, a súmula 574 do STJ diz que para a configuração do delito de violação dos direitos autorais é necessário somente a perícia por amostragem do produto apreendido.